Muito bem, nós vamos dar continuidade nessa noite, essa noite especial que Deus separou para nós estarmos aqui partilhando a palavra. E desde já, eu gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus 24, 3. Mateus 24, versículo 3, diz assim: Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos, quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, ou iniquidade, como algumas versões dizem, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Agora o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora o versículo 37 ao 39 diz assim: Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Senhor nosso Deus, nessa noite, que o Senhor possa continuar, como também na oração, na adoração, e esse tempo especial aqui na vida agora de cada irmão, de cada pessoa que me ouve, seja nas suas casas ou de alguma outra forma onde estarão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos instruindo, nos trazendo paz, nos trazendo entendimento da Tua Palavra. Nós oramos nessa noite, nos ajudando, pedindo que o Senhor nos ajude a ouvir, a entender, a compreender, como também a falar, para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem, esse texto de Mateus 24, certamente, quando nós estamos lendo, logo percebemos do que se trata, né? Esse texto está falando desses eventos que antecedem a volta do Filho de Deus, a volta de Cristo. E como eu disse até na quinta-feira passada nos estudos, confesso que me reluto um pouco por estar falando desse assunto simplesmente por causa do que tem acontecido, porque eu não gosto muito de ficar falando, mencionando sobre esse assunto devido ao que está acontecendo agora, né? Essa questão da pandemia, essa questão das dificuldades que o mundo todo está enfrentando, até mesmo para não passar aquela ideia de, como tenho visto muitas mensagens, né, do pavor, do medo, da pressão psicológica, espiritual, como se alguém estivesse dizendo, ou se estivéssemos dizendo: tá vendo? Arrepende, para de brincar com Deus.
embora também as Escrituras mencionem sobre isso, né? E a gente até nós estaremos falando um pouco abaixo, daqui a pouco, sobre essa questão do arrependimento, que a Bíblia realmente menciona sobre isso. Mas o que, às vezes, algumas barreiras que eu tenho é exatamente tratar o assunto, até mesmo por causa desses dias, que a maioria das mensagens via lives, Facebook, YouTube, Instagram, vários outros sites de relacionamento aí, né? Muitas pessoas falando sobre essa questão dos acontecimentos. Mas, por outro lado, a gente percebe que, devido ao que tem acontecido também, as pessoas, elas, né, principalmente o meio religioso, falando do crente evangélico, ele se volta, digamos assim, um pouco mais para dar atenção melhor a esse tipo de situação. E, embora às vezes, né, com alguns exageros, mas porque no nosso meio isso, digamos assim, isso é repetitivo. Eu me lembro daquele episódio lá do 11 de setembro, quando criminosamente aqueles aviões ali, né, entraram ali nas Torres Gêmeas, destruindo, fazendo tantas vítimas, tantas pessoas ali. O que eu vi de crente pregando, pegando textos, ou alguns textos, né, com essa linguagem mais de profecia apocalíptica, e ali tentando encaixar que esse texto estava prevendo, era aquilo ali, era a destruição daquelas torres, por causa que estava lá no texto da fumaça subindo, dos navios de longe e tal, mas enfim, nem quero entrar nesse mérito agora. Foi como que eu disse, como acontece algumas catástrofes no mundo, sempre surge esse grupo de pessoas com esse tipo de interpretação. Tá? Por outro lado, infelizmente, em tempos como esses, os crentes ficam mais atenciosos, como eu disse, com esse tema. Né? Pois a gente percebe também que o tempo, mas as pessoas elas têm se desinteressado um pouco por esse assunto. Porque algum tempo atrás, eu lembro que nós organizamos ali na igreja, né, nos cultos de ensino, escola dominical pelas manhãs, um material muito bem elaborado, falando exatamente sobre esses eventos, né, do Apocalipse, do entorno do livro de Apocalipse, de profecias, do cumprimento de profecias, os misticismos que existem em torno das profecias ou do livro de Apocalipse e outros textos com essa linguagem mais profética. Então tentamos ali de alguma forma aprender um pouco mais, mas enfim, a gente lamenta, mas também a gente entende que não é por causa da gente simplesmente pensar que porque as pessoas nem sempre se interessam, porque agora está acontecendo, nós vamos deixar de falar. Mas hoje, especificamente nessa noite, é em torno do Mateus 24, onde, digamos assim, numa perspectiva de Jesus, não entrando necessariamente em outros textos, né, proféticos, que tem essa linguagem mais profética de Daniel, 1 Tessalonicenses, que cita lá, me parece, alguma coisa e tal. Isso nós estamos tratando na quinta-feira, especificamente, em torno do livro de Apocalipse. Mas hoje, especificamente, nessa questão de próprio Jesus aqui, respondendo aos discípulos, aí, quando ele foi questionado. E há muito tempo na história ouvimos sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, ou os fins dos tempos, né? Pois já houve vários momentos onde supostamente iria acontecer e não aconteceu como esperado. A gente não vai aqui enumerar cada fato, acontecimento, devido ao nosso tempo aqui, não ser também esse o nosso foco. Hoje, sempre ouvimos rumores de guerras. Em alguns lugares, elas estão acontecendo. No mundo como um todo, várias dessas coisas citadas nas Escrituras estão acontecendo. E exatamente como diz o versículo 3, né? que tem um questionamento assim, onde se pergunta o seguinte: quando acontecerão essas coisas? Quando os discípulos perguntam, né? Dize-nos, ele pergunta não, ele pede para que Jesus pudesse explicar, dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Assim diz a minha versão. Talvez a sua versão está um pouco diferente aí na sua casa, né? Mas foi essa pergunta dos discípulos. E aí a gente também se pergunta, ou tem muita gente se perguntando, a volta de Jesus acontecerá mesmo? O que envolve a volta de Cristo?
qual a relação com nós, os cristãos? Ou seja, também quais etapas e acontecimentos? O que precede a volta de Cristo? Terremotos, fome, guerras, tribulações, dores, desastres naturais, enfermidades, pestes, epidemias, pandemias, né, como tem acontecido. Epidemias talvez como essas, né, como essa que o mundo está enfrentando, o novo coronavírus. Ou seja, de certa forma o mundo está meio que em caos, né? E eu recentemente escrevi um texto sobre o caos. Como que o caos se instala muito rápido no nosso meio, no meio da sociedade. Como que as pessoas elas promovem ou antecipam, não seriam promovem, mas parece que como que isso no coração, no comportamento das pessoas explode muito rápido, que facilidade que as pessoas têm, né, de intensificar a questão do caos. Eu agora não tenho como ler esse texto aqui devido ao nosso tempo, mas eu vou deixar o link aqui, você querendo, alguns já até leram, está lá na minha página do Facebook, está lá o texto sobre o caos, tá? Sobre como que aconteceu várias epidemias já na história, sobre várias vezes que aconteceu outras enfermidades, outras situações que o mundo foi afetado, né? Que o mundo foi acometido drasticamente, assim, tragicamente, com essas tragédias que não foi fácil para a população enfrentar. E essas populações enfrentaram, né? Sejam cristãos, não cristãos, ateus, eles enfrentaram essa situação e o que eu coloco lá no texto é que muitas vezes nós como cristãos, o nosso comportamento como cristão diante do caos, que muitas vezes o pavor, o caos, ele fica muito nítido ao invés, ou o que deveria ser em primeiro lugar, nós como cristãos. Eu sei que como seres humanos não é fácil lidar com o caos, mas falando de nós como cristãos, o que se esperava de nós como cristãos, por exemplo, seria a questão da confiança, da fé. Um dos primeiros comportamentos nossos deveria de ser esse, né? Da fé que não entra, digamos assim, na onda do caos, sabe? Dessa fé que descansa, que encontra refúgio. E eu me lembro que nesse texto, depois você pode ler ele mais pausadamente ou com melhor conteúdo, né? Então, uma das coisas que eu enumero lá é essa questão da gente, nesse momento, expressar exatamente o descansar, essa fé que descansa, né? Que espera, que confia. E eu lembro também que eu citei lá de outras situações que nós como cristãos, além da atitude de calma, de confiança, de fé, também de obedecer, né? Não apenas a Deus, a palavra, mas procurar obedecer o que tem sido instruído, o que a gente pode fazer para enfrentar essa situação, né? Se tem algumas instruções para nós fazermos, como nós estamos hoje aqui, né? Apenas por um grupo, não estamos aglomerando, nós estamos evitando que se propague de maneira mais ferrenha, mais intensa, essa questão do vírus, para não virar um colapso total no nosso meio de saúde, que já não tem boas condições para atender. Outra coisa que eu enumero lá nesse texto é a questão de consertos, né? Porque tem momentos que algumas coisas estão acontecendo exatamente para que haja algum tipo de conserto, principalmente no meio do povo cristão, né? Outra coisa que eu cito lá é a questão do ensino. O que isso nos ensina? O mundo, depois que enfrentou, digamos, por exemplo, uma das que eu enumerei lá, a peste negra, certamente eles passaram e eu sei que naquela época que teve essa peste negra, o mundo era muito mais complicado, questão de saneamento básico, era o mínimo que se a grande maioria da população tinha como higiene. Hoje, o que eu espero que nós possamos esperar também, que nós possamos aprender, né? Com pequenas atitudes de higiene, muita coisa pode mudar, pode evitar pequenas gripes, né? Como alguns têm colocado aí, que pode levar à morte. A questão simples lá da higienização, de repente, mais cuidadosa,
Outra coisa que a gente percebe também é o coração do ser humano, que muitas vezes não aprende ou aprende de forma errada. Coisas simples como um simples material, lá o álcool em gel, onde a população deveria se unir para que todos tivessem acesso, muitos estão aumentando o preço, são coisas que nos entristecem. Mas depois você pode ler lá na íntegra, tá? Se você quiser. Desculpa. Mas voltando aqui, né, quando a gente também menciona ainda sobre esse texto, quando fala lá das guerras, né, o que antecederia, e no versículo 4 também responde, Jesus respondeu, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão no nome dele, enganarão a muitos, diz as Escrituras. No versículo 4, 11 e 24, ele repete isso. Também surgirão falsos profetas. No versículo 24 está escrito exatamente isso também, que surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Mas ainda não é o fim, como diz lá o texto. Nação contra nação, fome, terremoto, porém é o princípio das dores. Lá também está falando nesse texto que trairão e odiarão uns aos outros. E a Bíblia fala que esse evangelho também seria pregado, e aí sim, então, virá o fim. Tudo isso já acontece de certa forma, em alguma escala. A gente percebe que está acontecendo mais rapidamente, né? Que está se aproximando, estão bem mais próximas umas das outras, esses eventos. No versículo 27 fala, que nós até lemos no início, que será muito rápido, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago. Mas quando? Aí no versículo 36 está escrito, mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como que eu também já estudando aí, né, sobre a questão da escatologia, que está falando do estudo das coisas vindouras, do que está para acontecer, como já teve pessoas, grupos religiosos que começaram a fazer conta desse dia, que vai acontecer nesse dia, mas aqui a Bíblia fala e deixa claro, que esse dia, versículo 36, quanto o dia e a hora ninguém sabe, ninguém. Nem anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. E no 38 e 39, está falando como nos dias de Noé. Né? Noé estava construindo a arca, você já estudou, você já leu, você já assistiu sobre isso. E teve um momento que, mais que se anunciasse, né, o coração do homem não se voltava. Mas aí no versículo 42 vem um alerta. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E eu acho interessante essa questão da vigilância. E como que nós estamos vigiando? Como que o cristão religioso, apegado às Escrituras, como que nós podemos estar vigiando? Infelizmente, muitos têm levado uma vida mais ou menos comprometida com Deus, fazendo aquilo que acham certo, que gostam. E muitos, infelizmente, a gente percebe, né? Só fazem o que gostam. Será que muitos têm obedecido? Nós temos obedecido, temos seguido instruções que temos recebido. Nós temos procurado viver em perdão, em comunhão, sem falsidades, sem duas caras. Temos renunciado a desejos carnais, temos buscado viver em honestidade, em amor, temos evitado coisas que no frigir dos ovos a gente entende que não vale a pena. Nós estamos estudando, conhecendo melhor, estamos procurando obedecer, servir ao Senhor com a vida que nos resta. Eu digo nos resta, pois uma das vítimas dessa praga poderia ser um de nós. Mas no momento, nós estamos vivos, você está me ouvindo, eu estou falando, nós temos uma chance, nós temos mais uma oportunidade.
Nós podemos viver de forma diferente e de forma útil, ou de forma mais útil. Eu penso que tudo isso que está acontecendo, que grande oportunidade que estamos tendo, principalmente nós que estamos vivos. Porque, sinceramente, o que nos torna melhor do que aqueles que, infelizmente, enfrentaram ou estão enfrentando essa pandemia e morreram? Talvez se hoje, e a gente ora a Deus para que isso não aconteça, porque ninguém quer isso, estivéssemos familiares, parentes que estivessem enfrentando, ou que se tivesse perdido a vida, talvez estaríamos refletindo, poderia ter sido eu, poderia ser qualquer um de nós, ou por que não dizer, pode ser qualquer um de nós. Nós não estamos livres. Como eu disse lá no artigo também, não é apenas essa epidemia ou essa pandemia. Muitas pessoas estão com a sua saúde boa, acontece algo de uma hora para outra, ela perde a vida, é um acidente de carro, é uma enfermidade que chega repentina, sem cura, maligna. Por isso vale tanto a pena nós refletirmos esse momento. Quando digo refletirmos esse momento, qual momento? O que nós podemos trazer de bom, de bem, de positivo, ainda que é algo tão triste e lamentável. Saber que em determinadas nações, quase 1.000 pessoas em 24 horas estão perdendo a vida. E tem muitas nos CTIs, nas UTIs, lutando para viver. E eu penso que tudo isso que está acontecendo não pode ser em vão, principalmente para nós cristãos. Aí vem algumas perguntas, eu vou sair melhor disso? O que aprenderemos com isso? Nós valorizaremos melhor aquilo que precisa ser valorizado? Nós deixaremos o que precisa ser deixado? Faremos o que temos que fazer antes que seja tarde e não nos reste tempo? Quando eu digo aprenderemos com isso, valorizaremos o que precisamos ser valorizado, ou deixaremos, eu não tenho como enumerar aqui quais são essas coisas. Cada um de nós aí, certamente, quando estamos ouvindo, refletindo, vem ao nosso coração essa autoavaliação. Por isso eu acho interessante lá no texto, quando Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, você pode procurar comigo aí, 5,16, diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu entendo que esse texto aqui de Efésios, talvez aqui agora Paulo não está mencionando exatamente alguma catástrofe, alguma situação, mas como ele pode somar e nos ajudar nesse tempo. Ele fala para nós sermos prudentes, prudentes no como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Que coisa triste estamos enfrentando. Essa questão de vivermos em quarentena, e é um tipo de quarentena que, na verdade, não tem prazer nela, a grande maioria, porque você não pode abraçar ou beijar ou se aproximar daqueles que amamos, porque não sabemos se nós podemos ser uma ameaça ou uma vítima para alguém. Então são dias ruins, dias de tristeza, de choro, de incertezas. E o problema é que no fundo, muitos cristãos também não estão crendo nessas coisas, ou se crê, age como se não crescem, devido a seus comportamentos, atitudes, e aquela velha ideia de que isso não vai acontecer, pois sempre se falaram sobre isso no meio religioso. E recentemente eu tomei conhecimento de um livro
com o título Cristão Ateu, estou até procurando ele para adquiri-lo, quero lê-lo, falando exatamente desses tipos de comportamentos no nosso meio. E assim tem acontecido, cristãos ateus deixando de crer, e diante até de cumprimentos e sinais, não se arrependem, como aquelas pessoas lá de Apocalipse capítulo 9, que eu não posso agora abrir, porque nós vamos tratar isso no culto de quinta-feira. Nós estamos estudando especificamente sobre isso, onde pessoas percebiam as pestes, algumas pragas que vinham e consumiam parte da população, das pessoas, e as pessoas não se arrependiam, e ao contrário, muitas blasfemavam contra Deus. E hoje, com tanta informação e tecnologia, nós corremos o risco, e muitas pessoas têm corrido esses riscos, de interpretar muitos sinais como se fossem truques, ou resultados das tecnologias criadas pelos homens, como tem havido aí uma teoria, de que esse vírus e outros vários vírus são criados em laboratórios. Ou seja, isso é apenas o progresso, a tecnologia. Tem possibilidade? Tem sim. Eu não quero entrar nesse mérito de discussão aqui agora, não quero entrar nisso, mas porque o homem é mau, o homem ele produz, ele faz essas coisas más. Mas o risco é não considerarmos e levarmos, digamos assim, ou dar uma melhor nitidez e ênfase ao texto das Escrituras, que independente de vírus serem produzidos, ou haver essa teoria da conspiração, como muitos aí têm defendido, não deixa de ser se cumprindo aquilo que o texto já dizia há séculos antes. O risco que tem desses sinais que se fazem presentes e a cada dia estão mais perto uns dos outros. E o que me preocupa, o que nos preocupa como cristãos que têm buscado, buscar um melhor entendimento desse tempo que estamos vivendo, o que nos preocupa é que muitos estão com medo da fome, estão com medo de contrair a doença, de perder parentes, de perder a própria vida. E quem não está? Como seres humanos, eu, você, também nós ficamos assim. Ninguém quer perder parente, ninguém quer perder saúde. Mas o triste é que muitos estão temendo essas coisas. E como eu disse, como seres humanos, nós também tememos. Mas muitos não estão temendo o que está escrito no texto, da volta de Cristo, do cumprimento das Escrituras, do cumprimento da palavra daquele que nos amou e se entregou, e que nos alerta e que tem nos alertado, nos alertou no passado, nos alerta no presente e continuará nos alertando da volta de Cristo, do cumprimento de estar diante do trono de Deus, do juízo de Deus. E isso é que eu acho assim descabível no nosso meio. Pessoas no caos, no desespero, mas por causa da doença, da dor, da perda, mas não porque está escrito. E sempre tem alguém desmerecendo, debochando da fé, dizendo que sempre falaram isso, é conversa de religioso, é só para assustar e etc. Como eu disse lá no início, por esse é o meu temor, das pessoas ouvirem esse tipo de mensagem só com esse entendimento. E eu não gosto de falar desse assunto, quem me conhece sabe disso, para trazer terror, para aterrorizar, o que seria errado. E no versículo 43 e 44, lá de Mateus 24, voltando aqui, 43 e 44, diz assim: mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. 44. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Cremos nessas coisas, nesse texto, nessa palavra? Tem a ver com o nosso estilo de vida? Cremos mesmo nessas coisas?
Eu falei em tom de pergunta, agora estou falando em tom de afirmação. Cremos mesmo nessas coisas. Tem a ver com o nosso estilo de vida. E Mateus também 24 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí, alguns perguntam, por que ele ainda não voltou? Realmente estamos preparados para a sua volta? Sinais claros? De todos os que mais presenciam, é exatamente essa questão do amor se esfriando. E vocês já me ouviram falar sobre isso. Quando menciono do amor se esfriando, estou refletindo não o outro, talvez não você, mas a mim mesmo. Nosso coração corre esse risco do amor estar se esfriando. E como que a gente percebe que o amor está se esfriando? São várias situações que a gente percebe. Basta um pouquinho de cuidado, de atenção, de sinceridade de nossa parte. A gente perceber que o amor está se esfriando. Por exemplo, o amor está se esfriando quando a crítica esquenta dentro do nosso coração, levando-nos ao individualismo e a pensar somente em eu mesmo. E acaba levando muitos à infertilidade. O amor já se esfriou, não está apenas se esfriando, se nós ou se você tem tirado aquele tempo para as escrituras, para a oração, relaxados. E ninguém pode julgar, a não ser você mesmo, sendo sincero, se não está relaxado, ou se pode melhorar. E sabemos muito bem quando estamos sendo relaxados, quando damos mais atenção para os nossos afazeres, trabalhos, correrias, projetos pessoais, e nos justificamos ainda que Deus sabe o que estou passando, que preciso, etc. E aí, nossa leitura da palavra e prática, oração, fica com o tempo que sobrar, e olhe lá. Que triste isso. Por isso eu digo que eu sinto essa questão do amor se esfriando em mim. Eu preciso me cuidar, cada um de nós. E o que acontece na volta de Cristo? O que acontece após a volta de Cristo? O que a Bíblia diz? Para alguns, Jesus já voltou. Por exemplo, algumas pessoas que morreram, ou irão morrer antes da segunda vinda, como diz a Escritura, de certa forma já voltou. A Bíblia diz que será como num piscar de olhos, como o ladrão, como nós terminamos de ler, ao entrar numa casa, não avisam. Pode ser agora, pode ser amanhã, depois, etc. Nos tempos de Noé, certamente todos achavam Noé meio louco, meio idiota. Inclusive, algum tempo atrás, eu até postei aquelas figurinhas que vem com a frase: Noé era um idiota, para muitos, até que a chuva veio. E tem um texto também que eu acho interessante, falando sobre isso, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Se você não encontrou, ouça com atenção, diz assim: sabei, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram céus e terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela palavra os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a consideram demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, para que nós possamos, não apenas, como eu citei ali em cima, como cristãos
que estão se esfriando, estão deixando, estão abrindo mão, porque têm se afastado desse tempo com as Escrituras, com a oração. E para nós estamos concluindo, nós estamos vivendo tempos de incertezas, incertezas do amanhã, incertezas financeiras, incertezas políticas, incertezas sociais, incertezas de vida até, de como será, o que está por vir. Temos muitas incertezas, mas assim também no texto de 24 de Mateus, tem algumas coisas, não apenas no texto de Mateus, e todas as Escrituras, que nos traz algumas certezas. Inclusive, na quinta-feira eu até mencionei sobre isso, que o Apocalipse, o livro de Apocalipse não é um livro para desespero, para tirar a paz, mas a mensagem de Apocalipse, de certa forma, para nós, o cristão que realmente crê, é uma mensagem de esperança, esperança da justiça sendo manifesta, do juízo que é misericordioso, do juízo de Deus que é justo. E olha só o que diz em Mateus 24, 35, quando eu falei de incertezas, olha a certeza que as Escrituras nos traz. 24, 35, diz assim: céu e terra passará, ou passarão, mas as minhas palavras nunca, não passarão, permanecerão. Essa é uma certeza que todo cristão tem. O que está acontecendo é o que diz a Escritura, é a certeza que a Escritura nos traz. Céu e terra, somos pó. Por isso diz para nós refletirmos o que está acontecendo. Vai passar. Outra certeza que as Escrituras nos traz e que não nos surpreendem, está lá em Romanos capítulo 8, quem me conhece sabe como eu amo esses textos, falando até de um pouco da nossa identidade cristã. Olha só o que diz as Escrituras, Romanos capítulo 8, eu não vou ler, não tem como ler tudo, mas olha só: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo. Verso 31, do mesmo Romanos 8. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos? E o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, do futuro, do porvir, nem poderes, eu poderia acrescentar aqui, nem pandemias, nem moléstias. Versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Daria uma outra mensagem aqui, se a gente fizesse uma pergunta: eu estou em Cristo Jesus? O Salmo também 25:3 e Romanos 10:11 fala um pouco sobre essa certeza. Lembra que eu falei de incertezas? Romanos 8:1 está nos dando certezas. Também o Salmo 25, versículo 3 fala assim: que nenhum dos que esperam em ti venham a se frustrar. Tem uma versão que fala assim: os que confiam no Senhor não serão confundidos.
Romanos 10:11 também diz: os que confiam em ti não serão envergonhados. Falta-nos, sinceramente, tempo para que a gente possa estender, falar dessa paz, dessa esperança, não caos, que nos traz, de certa forma, no meio disso tudo, o consolo que as Escrituras nos traz. Como cristãos, eu e você, cada um de nós, estamos enfrentaremos, talvez outras que virão, se nós não formos levados, se não morrermos, que outros parentes nossos enfrentarão. Que nós possamos ter esta paz, esse entendimento, dessa fé que as Escrituras nos traz. Por isso eu gostaria agora, onde você está aí na sua casa, nós possamos orar. Queria que a gente estivesse orando nesse momento, fechando nossos olhos, buscando agora esse tempo que a gente também aqui, concluindo essa mensagem, não de desespero, mas de paz, de consolo, de, assim como diz agora essa canção que vai estar iniciando aqui de fundo, que fala: tenha fé em Deus. Como nós precisamos sair da nossa religiosidade, por mais que sejamos conhecidos como aqueles que têm fé, mas muitas vezes negamos essa fé, ou então deturpamos esse conceito de fé. Nesse tempo, que nós possamos descansar, que nós possamos ter fé. Fé nas Escrituras, no que está escrito, voltarmos a crer como deveríamos, nunca deixar, ou se já cremos, glória a Deus, que maravilha, que possamos continuar intensificando, e que nós possamos também sermos instrumentos para as pessoas nesse tempo, trazendo paz àqueles que precisam. Senhor nosso Deus e Pai, que conhece o nosso coração limitado, tantos quantos desesperados nesse mundo, nesse momento agora, em que nós paramos para orar, para meditar. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia de nós. Seja com cada um de nós, nesse tempo, como cristãos, como religiosos, como não religiosos, como as pessoas que não creem, que a tua misericórdia possa ser sobre todos, os que creem, os ateus, todos que professam algum tipo de fé, nesse tempo que estamos enfrentando, Senhor, possamos, de certa forma, nos voltar para as Escrituras, para a fé que brota das Escrituras, que traz paz, não caos, que traz esperança, mesmo em meio a dores, a incertezas, mas sobretudo nos apegando à certeza que diz a tua palavra. Para a glória do teu nome, nós oramos pedindo que o Senhor esteja agora guardando cada coração, cada vida, cada pessoa, onde elas se encontram. Para a glória do teu santo nome, nós somos tão gratos por esse tempo que nós estamos tendo, que estamos vivos, mas nós não sabemos amanhã. Não sabemos o amanhã, mas sobretudo descansamos nas promessas, na tua palavra. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. Que o Senhor esteja protegendo e guardando cada família. Como diz a tua palavra, que nos ensina a orar: livrai-nos do mal, nós te pedimos. Livra-nos do mal. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.